Olá! Na lição desta semana, nós vemos uma linda história sobre Melquisedeque, Abraão e a adoração a Deus. A lição começa contando a história de fidelidade de Abraão ao rei e sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão e, claro, ele era maior do que Abraão. Logo, o sacerdócio de Melquisedeque, que precedeu o sacerdócio levítico, também era superior ao sacerdócio levítico. De acordo com seu nome, é rei de justiça e de acordo com o nome de sua cidade, Salém, onde seria inclusive futuramente Jerusalém, é rei de paz. Melquisedeque é uma representação de Cristo, é uma referência tipológica de Jesus, pois somente em Melquisedeque e também em Cristo, justiça e paz aparecem juntas. Melquisedeque era rei e exercia o ministério sacerdotal. Jesus é rei e exerce o ministério sacerdotal. Não há descrição de princípio e término da vida de Melquisedeque, assim Cristo também não teve princípio e nem terá fim. Ele é o Alfa e o Ômega, ou seja, ele é eterno. Melquisedeque recebeu a adoração e os dízimos de um dos homens mais fiéis da Bíblia. Assim, Cristo deve também receber de nós adoração e os nossos dízimos. Nenhum sacerdote da ordem levítica ocupou a função de rei e nenhum rei de Israel exerceu o ministério sacerdotal. Justiça e paz, atributos que nós vemos em Melquisedeque e Jesus, caminham de mãos dadas na história da redenção. A própria carta aos Hebreus traz essa mesma ênfase. Qual? Que em Cristo nós vemos a aparência do esperado Rei eterno prometido da linhagem de Davi, sob quem a justiça florescerá e a paz será abundante. Lembre-se que Jesus é o príncipe eterno da paz e nós, os seus eternos adoradores. Relembrando o princípio do dízimo, em primeiro lugar, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. E o que ele estabelece, você sabe bem que é eterno. Pois, como o próprio profeta Malaquias afirma, e que está inclusive no contexto do dízimo em Malaquias capítulo 3, e o texto que eu vou dizer está no verso 6, Deus não muda. Em segundo lugar, como afirma Levítico 27, verso 32, o dízimo é santo. Em terceiro lugar, como descreve Deuteronômio 12, verso 6, o dízimo faz parte da adoração realizada no culto. Portanto, amigos, é uma dádiva de adoração ao Senhor. E em quarto lugar, como apresenta Números 18, verso 21, o dízimo é para o sustento da casa de Deus. E por fim, o dízimo deve ser devolvido na casa do tesouro. Quanto a essa descrição da casa do tesouro, os israelitas não tinham qualquer dúvida quanto ao significado dessa expressão. Eles sabiam muito bem que o centro do recolhimento e distribuição era o templo, era o santuário em Jerusalém. É exatamente esse o modelo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue para ser fiel ao modelo edificado pelo próprio Deus. Assim como o princípio de representação do santuário, como sede administrativa, hoje o princípio é mantido em cada igreja local como uma representação da associação, missão, união e associação geral. Mas qual é o propósito do dízimo? O dízimo é, em primeiro momento, um exercício de confiança em Deus e reconhecimento de que somos apenas gestores dos seus bens. Em segundo momento, o dízimo deve ser a máxima representação de doação de nós mesmos. Por quê?
porque o que devolvemos a Deus faz parte de cada momento de nossa vida, de cada momento de luta, de intenso trabalho para ser adquirido. Por fim, o dízimo é o meio que Deus estabeleceu para que sua igreja tenha a manutenção necessária para alavancar a propagação das boas novas, as 3 mensagens angelicais ao redor do mundo. Vale lembrar que fidelidade tem a ver com desenvolver lealdade a Deus na maneira de Deus, na forma como Ele estabeleceu. Devolver de uma maneira diferente do que está escrito é incorrer no mesmo erro de Caim, de construir a fidelidade à nossa própria imagem e semelhança. E isso vale tanto para o adorador quanto para os que administram a casa do tesouro de Deus. Pense nisso e até a próxima lição da Escola Sabatina.